Olá a todos, malta, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é endurance. Fiquem connosco. Pois malta, estamos então de regresso, desta vez para o último podcast de análise a um grande prémio de 2024, do campeonato de 2024. Não o nosso último podcast, mas Claro. o último podcast de análise à última corrida do ano de 2024. Corrida esta que foi conseguida a pole position por Lando Norris, a vitória também por Lando Norris, Carlos Sainz em segundo lugar, Charles Leclerc em terceiro, a fechar assim o pódio para a Ferrari, Lewis Hamilton em quarto lugar e George Russell em quinto. Gonçalo, o que é que achaste assim? Eu não diria do fim de semana, mas o que é que tens a dizer das despedidas aqui de alguns pilotos para a entrada? Olha, eu Novos. acho que para começar foi. E isso nós iremos falar um pouquinho à frente no podcast, mas foi a confirmação já um pouquinho anunciada dos campeões do mundo da McLaren e vieram para este fim de semana. Pareceu um bocadinho durante a sexta-feira. Sei que me perguntaste em relação à corrida, mas falando um pouquinho Sim, durante mas o um resumo durante do o fim de semana, no fundo. pareceu que na sexta-feira estava tudo bastante equilibrado e tendo em conta que o melhor long run feito foi feito por Nico Hülkenberg com pneus Certo. médios, foi o melhor long run em termos de média e de voltas. Claro que isso não demonstra quem é que é o carro mais rápido em pista, mas parecia que a McLaren, apesar das simulações darem equilíbrio, notava-se que existia facilidade na condução dos Conforto. carros, não é? Notava-se Conforto. o carro em pista, o Ferrari também, mas tu olhavas para a McLaren e parecia que tinha algo mais, não é? Parecia que eles conseguiam tirar algo Mesmo mais. as curvas Não é? de baixa velocidade, que o McLaren acaba por ter um bocadinho mais de dificuldade, não é? Sim. Este McLaren. Notava-se muito conforto. Sim, eles aquela depois da reta grande, não é? Sim. Aquela O S de baixa velocidade, bastante Lá está. confortável. Mas depois, durante o sábado, começou a parecer que, principalmente durante a primeira e a segunda qualificação, que, bem, se calhar isto não está assim tão entregue Exato. e podemos ter aqui uma front row lockup por parte da Ferrari, com os Mercedes e o próprio Max e até a certa altura Checo Pérez a intrometerem-se na Sim. luta, e parecia que iríamos ter ali, se calhar vamos ter mesmo campeonato do mundo com os construtores até ao fim. Mas na Q3 os dois McLaren mostraram que eram sem dúvida o carro mais rápido e conseguiram ir buscar o tal extra, aquele extra que toda a gente nos treinos olhava e eles devem conseguir mais, devem, Dar mas aquela volta ao dar aquela parafuso. volta, como se diz, aquela volta ao parafuso, e assim foi. Depois, em relação à corrida, ok, que no final da qualificação toda a gente reagiu, ok, está entregue. 1-2, com Charles Sim. Leclerc a não conseguir passar da qualificação 2 por cabelo, um fio de cabelo, se calhar, não é? E depois, tendo em conta que ainda tinha 10 lugares de penalização por troca de baterias, parecia que estava tudo entregue e não iríamos ter aquela luta tão esperada. Mas no início da corrida, Max Verstappen ajudou-nos aqui a nossa causa. Sim, não o Max é? decidiu ajudar um Um bocadinho, bocadinho à à festa. causa, e também Charles Leclerc ajudou muito à festa, que faz, para mim, sem dúvida, uma grande corrida. Claro que Lando Norris controla a corrida, Carlos Sainz é que faz tudo o que pode. Acho que Carlos Sainz não tinha mais Sim. para retirar daquele Ferrari, enquanto que Lando Norris notou-se que eu acho que ainda tinha mais para retirar daquele McLaren. Em relação, e já iremos especificar um bocadinho mais isso, mas depois, em relação aqui, dar em conta para mim duas grandes corridas do fim de semana, para além dos dois primeiros, acho que em relação à corrida, Charles Leclerc e Lewis Hamilton fazem duas recuperações muito boas, e eu acho que isto foi um pouquinho, este Charles Leclerc, sim, este Charles Leclerc, assim, um grande candidato a campeão do mundo. Acho que ele esteve muito bem. O Lewis Hamilton também.
Não sei se não foi também muito ajudado, entre aspas, com muitas aspas mesmo, pela estratégia. Pareceu-me muito interessante. Acho que vai contra aquilo um bocadinho daquilo que eu penso e do que nós vimos durante toda a temporada, de começar de duros e por aí fora. Mas já iremos lá mais um bocadinho. Mas acho que estas, ou muito me engano, ou isto foi estas, se reparamos, as duas grandes corridas de hoje, em termos de recuperação, foram dos dois pilotos que para o ano serão companheiros de equipa. Na escuderia Ferrari. Parece-me que foram os dois a tentar enviar já, entre aspas, uma pequena mensagem do que é que, acho que, era, que podem. Que havia... Claro que Charles Leclerc estava muito motivado no sentido de ganhar isso. o título de campeão do mundo pela Ferrari. Nota-se que ele respira Ferrari, não é? E Lewis Hamilton era pela Mercedes. Mas acho curioso que os dois pilotos que para o ano nós já temos vindo a falar que como é que será a luta entre interna, e é curioso que os dois é que acabam a temporada se calhar a ter as duas corridas mais impactantes, não é? Muito por culpa de saírem mais do fundo do pelotão e fazerem essa grande recuperação. Acho que foi um bocadinho o resumo e a minha opinião em relação ao em si. Olha, eu acho que acabaste por resumir muito bem o que é o que foi o fim de semana e o que foi a corrida, e não há muito mais a dizer, porque apesar de ter sido uma corrida expectante, uma corrida de expectativa, uma corrida de emoção por esse ponto de vista, foi uma corrida que no fundo não teve muita história, não é? Certo. Foi uma corrida emocionante exatamente por causa disso, porque houve duas boas recuperações e havia a expectativa, principalmente pelo que aconteceu inicialmente com o Piastri, será que a Ferrari irá conseguir ou não? Acho que a McLaren, e começando aqui já a nossa análise, entrando aqui na nossa análise ao Grande Prémio, a McLaren tinha o melhor carro de longe do fim de semana. Um bocadinho o reflexo do que aconteceu 2/3 da temporada, não? No primeiro terço é Red Bull sem dúvida, e Red Bull destacado, exatamente por causa disso é que não é bem, Max... não acredito que sejam bem 2/3. Pensar Miami é a 6ª corrida da temporada e Miami é ganho. Sim, mas ainda não era o melhor carro, mas em Imola é a corrida a seguir. Sim, e também aí não acredito mas que já estava ao nível. Mas já estava ao nível, talvez. Ok, mas ainda nem tínhamos chegado a um terço, não é? Mas ok. 2/3 em que efetivamente a McLaren concordo. Era o melhor. Foi o melhor carro. E esta última corrida não foi exceção. Foi sem dúvida o melhor carro. Lando Norris controla a corrida a seu belo prazer. Carlos Sainz fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para tentar bater Norris, mas acaba por ficar ali um bocadinho logo com aquele arranco no toque entre o Verstappen e o Piastri. Acaba por ter que trabalhar muito para evitar o acidente. Mas acho que o problema não é aí, não é? Sim, e o Norris acaba por se afastar, mas o grande problema é mesmo o timing de saída do Virtual Safety Car. Faz com que o Sainz perca ali um bocadinho. Eu não consegui ver imagens, não sei se tu conseguiste encontrar. Eu não vi ainda imagens, mas pelo que eu vi entrevistas do Sainz a falar, foi exatamente isso que aconteceu, ou seja, o timing de saída do safety car. É o problema do Virtual, ele já estava a bater no Delta, teve que levantar o pé para cumprir o Delta, ou seja, já estava numa fase de desaceleração. Quando sai a bandeira verde teve que acelerar outra vez. Enquanto se calhar que o Lando Norris estava numa fase de aceleração. Exatamente. E foram 2 segundos, não é? Foram ali 2 segundos perdidos, que acabaram por ser estes 2 segundos que se calhar impedem o undercut. Impedem o undercut, porque sem dúvida. Ele encorta 2 segundos. É isso que impede o undercut, e é isso que impede uma luta inicial. Eu acho que o Sainz não tinha de todo toda a oportunidade. Achas? Não, porque o ritmo do McLaren com duros foi brutal. Agora diz-me assim, o Sainz estando à frente conseguiria lutar. Pá, isso acredita. Ferrari tinha boa velocidade de ponta. Aí, o carro, Luís, o carro com mais drag, o carro mais lento em reta era o McLaren. Desse ponto daí de vista, também, se calhar, me dizes que tinha melhor ritmo de corrida. Ok, claro, né? Prejudicas, tens maior drag, não é? Que ele conseguisse estar à frente. Percebes o que eu quero dizer? Sim, desse ponto de vista, talvez pudesse haver, mas eu acho que o resultado final, ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que for, e eu acho que o Norris, mais volta, menos volta, iria conseguir ultrapassar
ultrapassar Sainz, mas a história podia ser diferente. No sentido que tu estás a dizer, a história poderia ter sido diferente. E poderia ter sido diferente porque, em médios, o Sainz faz ritmo igual a Norris. Faz Ele ritmo perde igual a 2 Norris, segundos. não consegue fazer a diferença para reduzir a diferença que foi criada no Virtual Safety Car, mas consegue claramente rodar ao mesmo ritmo. E na volta de entrada reduz um E segundo. depois, E na volta de saída mais um segundo, não é? A volta de entrada e a volta de saída de Sainz para a box são duas voltas brutais. A volta de saída de Norris é ao nível da de Sainz, Exato. mas a volta de entrada do Sainz é muito boa e faz a diferença. E por isso é que o Sainz ele para a 4, não é? Ele para a 4 segundos e sai a 1.6. E sai a 1.6. Quando o Norris sai, exatamente, está Norris, a 1.6. Exatamente. O Sainz está a 1.6 dele. O que lá está, se estivesse a 1 segundo, 1 segundo e meio, 2, que seria mais ou menos a diferença que estaria se não fosse a questão do Virtual Safety Car, o undercut funcionaria. Ou estaria muito perto disso. Estavam lado a lado na saída. Mas pronto, mas depois com duros a conversa foi... Já que estamos aqui nesta fase, eu acho que depois desse momento existe uma altura na corrida, volta de 38, 40, em que já Sainz continua, lá está, a estes 2 segundos, antes daquele push final do Norris, lembras-te? Em que aumenta rapidamente no espaço de 3 voltas, ganha 2 segundos, 2 segundos e meio. Mete ali 2 ou 3 voltas muito antes boas. Desse, por volta, não é mais ou menos nessa altura, um bocadinho antes e também já englobando esse processo de aceleração no ritmo de corrida por parte do Norris. O Sainz já tinha 20 segundos de vantagem para o Charles Leclerc já tinha parado e o Charles Leclerc já tinha 5 segundos para o Russell. Ou seja, dava ali um gap de 24, 25 segundos. Não achas que a Ferrari poderia pôr em... lembras-te que a McLaren tem uma comunicação para o Lando a perguntar sobre ele parar e catch up outra vez os 2 Ferrari. Não achas que a Ferrari poderia, ou entre aspas deveria, porque é indiferente a Ferrari ficar em segundo ou em terceiro nesta corrida, a Ferrari não iria perder. Não achas que a Ferrari, se por exemplo manda parar Carlos Sainz para colocar novos pneus duros, não achas que poderia causar aqui, o que eu falo é tentar o erro da McLaren outra vez? Imagina, porque coloca na McLaren, paramos e corremos o risco de o undercut outra vez, tendo em conta que Charles Leclerc não parava. Sabes o que eu quero dizer? Arriscámos aí e vai haver outra vez a luta do undercut entre Carlos e Norris, ou ficámos em pista e deixámos novos pneus para o Carlos e ele é que tem de acelerar para nos apanhar. Pelo menos, não achas que a Ferrari poderia ter feito isso para causar a dúvida? Acho que ficou demasiado comprometido com a paragem tão tardia. Ou seja, Sainz, os 3 primeiros param tão tarde. Tarde, quer dizer, há quem diga que será num momento ótimo. Mas o Hamilton é normal. Mas os três primeiros na altura, ou seja, Norris, Sainz e Russell, param param mesmo mais ou menos a meio da corrida. Sim. Ou seja, se tu fazes praticamente metade da corrida, não foi bem a meio, mas se fazes praticamente metade da corrida com médios, fazes o resto da corrida com duros, de certeza. E a McLaren também sabe disso. Eu acho que a McLaren foi ela que tentou jogar com a Ferrari, e quando disse isso foi para ver se provocava a dúvida na Ferrari. E se lembrava a Ferrari de fazer isso e ficavam tranquilos da vida. Porque naquele momento, repara o seguinte, naquele momento o Sainz se para, a McLaren ganha a corrida tranquilíssima. Tem de ganhar certo, mas o que eu quero dizer tranquilíssima. Eu percebo. Porque a McLaren não vai parar. Achas que eu não? acho que a McLaren fez jogo psicológico com a Ferrari. Correto. A McLaren, ao fazer essa comunicação ao Norris, faz jogo psicológico. E isso deve ter sido declarado, porque o próprio Norris diz: sim, consegui. Eu acho que a Ferrari poderia ter feito. Não ia alterar. Eu percebo o que tu dizes, que é: já estamos aqui, não estamos a ganhar o campeonato, porque, e não. Luís, ia criar a dúvida na McLaren na mesma, porque a McLaren, se a equipe que tem utilizado este estilo de tática de
stint inicial, stint curto, mas muito rápido, e depois outro stint, tem sido a McLaren. Tinham que se ter comprometido com isso logo no início. Ou seja, tinham que ter dito ao Sainz, atenção que este stint pode ser curto. Eu percebo, eu acho que... E aí ele tinha feito se calhar outro estilo de voltas. E aí sim essa estratégia podia ter funcionado. Ou seja, se a Ferrari se tivesse comprometido com essa estratégia desde o início... Mas a Ferrari tem de pensar nisso. Concordo contigo. Se a Ferrari, essa diz assim, tem que estar em cima da mesa. Se a Ferrari diz assim, olha... É isso que eu acho. Se conseguirmos fazer o undercut, vais tentar defender, por exemplo. Se não conseguirmos fazer o undercut, vais fazer 15 voltas a top. Eu percebo isso. E vais parar e fazer outras 15 voltas a top. Por exemplo. Ok, tudo bem, percebo o que estás a dizer. Mas acho que quando param, eles param a achar que não voltam a parar outra vez. E então as voltas praticadas pelos pilotos, porque isto também influencia muito, ou seja, as voltas praticadas pelos pilotos são praticadas de forma diferente, ou seja, são... podia ter funcionado se tivessem comprometido com isso mais cedo. Noutro sentido, do lado oposto, eu acho que a Mercedes, principalmente com George Russell, tinha a estratégia de 2 paragens, mas ficou surpreendida com o ritmo dos duros e o desgaste, não achas? Sim. Porque para muito, muito cedo. Tanto a Mercedes com o Russell, como porque ainda para mais cedo com o Norris e com o Sainz. Não, o Russell não. Não, o Russell não. Eu por acaso agora estava aqui a pensar... Não. O Russell até é o último dos 3. Pois, eu tenho ideia que sim. Eu acho que para ao mesmo tempo que o Sainz. Ou seja, quando o Sainz para, ele para logo. Exato. Não é. Desculpa. Tenho essa ideia. Alonso. O Alonso é que para muito cedo. Alonso, Gasly, desculpa. Gasly, Alonso são aqueles pilotos que param logo no início na volta 12, 13, 14. Certo. E eu acho que essas equipas é que estavam comprometidas. Não, o Magnussen é que parou muito cedo. E o Gasly também, acho que sim. O Magnussen foi o primeiro a parar. Tens aí as voltas? Não me aparece aqui as voltas em que eles pararam, não. Mas eu lembro que o Gasly... Mas eu lembro perfeitamente de falarmos disto. E o Alonso também. O Magnussen foi o primeiro a parar. E depois deve-se ter seguido Alonso e Gasly, eu acredito. Eu acho que essas equipas, no sentido contrário, estavam preparadas para fazer 2 paragens. Pois... Pararam-se, só que depois viram que se calhar conseguiam levar até ao fim os duros, não havia assim tanto desgaste. Pois. E alteraram o seu ritmo de corrida. O que eu me questiono é se efetivamente se calhar aumentassem o ritmo de corrida, dessem 2 paragens, não compensava. Estás a ver? O Magnussen para. O primeiro a parar até o... Pronto, há aquelas paragens da confusão inicial. Assim, sim. Mas o primeiro a parar até é Lance Stroll à volta 11, Magnussen à volta 12. E depois Alonso também? Não, depois o Hülkenberg à volta 13, ou seja, os dois As muito cedo. Muito cedo. O Alonso também à volta 13 e o Gasly à volta 14. Eu acho que esses... E depois disto só vem parar o Leclerc já à volta aqui, a 20. A volta 20, exatamente. Ou seja, estas equipas aqui iniciais eu acho que estavam comprometidas com uma estratégia de 2 paragens. Sem dúvida. Certeza. Tanto que algumas delas foram depois, exatamente para isso. Não é? E depois, mas o que me surpreende é, porque se eles param esta volta, eles têm de fazer 30 voltas de duro. É. Será que é assim tão vantajoso? Claro que eles têm mais dados que eu, mas eu questiono-me se não seria... muito mais vantajoso manterem-se na estratégia inicial, parar na mesma 2 vezes. Porque para fazerem 40 voltas, Luís, para fazerem 40 voltas duros, eu percebo que se calhar a degradação era inferior e o ritmo de corrida era bom, mas eu acho que devem ter de reduzir ao seu ritmo de corrida. Mas olha que a prova disto e a prova com que mesmo essas 40 voltas resultavam é Alonso. Alonso estava ali com o Magnussen, o Hülkenberg, estava ali no grupo. Faz as 2 paragens, é o primeiro piloto com 2 paragens. Pois. Antes dele toda a gente faz um pit stop. Mas todos estes pilotos que falámos ficaram à frente dele. O Hülkenberg e Gasly ficam à frente dele. Ou seja, já estavam à frente dele, não é? Mas o facto de ele fazer as 2 paragens não lhe conseguiu dar a vantagem. Certo. Portanto, a uma paragem era o ideal. Porque o pneu duro durava. Sim. O pneu duro durava muito, por isso é que a questão é um bocadinho mas esta. Mas também os carros que estamos aqui a comparar não são muito fáceis. O Alpine e o Aston estão uns furinhos acima do Aston, mas sim, certo, claro tudo bem que sim. Isso também mas se calhar, se a estratégia de 2 paragens fosse efetivamente melhor, ele podia ter ganho isso podia dar ao Aston
Ele ficou a quanto tempo? Ficou a 7 segundos. É um bocadinho. Não, é um bocadinho. Não ficou em cima, não estava em cima. Mas eu tenho as minhas dúvidas no pelotão da frente. Continuo a achar. Nem que seja só que no final, nem que seja só para colocar a dúvida. Percebes? Faz, mestre. Percebes? Porque depois dali, Luís, estavas à espera quê? Que o motor do Norris rebentasse? Podia. Percebes o que eu quero dizer? Mas podia. Sim, mas isso ele mesmo que parasse ganhava a corrida igual. Se parar. Porque tem os dois Ferrari ali. Faz 2 igual, certo? Percebes o que eu quero dizer? Não. Sim, não. então não. Não, Ele tem vantagem para o Russell. Uma vantagem de uma paragem. Está bem, Gonçalo, mas o Norris naquele momento, se lhe acontece alguma coisa, a Ferrari tem a dobradinha na mão. Sim, exato. Mas se mesmo o Sainz... Atenção. Sim, mesmo... E o Piastri está lá para trás. Sim, e mesmo o Sainz... Primeiro e segundo lugar para a Ferrari, com um Piastri lá para trás, é garantido o título para a Ferrari. Sim, mas... Porque a Ferrari fazendo 1-2, a McLaren tem que fazer terceiro e quinto. Sim, Luís, mas mesmo o Sainz parando... Ele tem uma paragem de borla. Para o Russell. O Sainz tem uma paragem de borla. É isso que eu estou a dizer. Ou seja, mesmo parando, Mas caso acontecesse algo e acima de tudo, o Russell não ia parar outra vez. Ele tem uma paragem de vantagem para o Leclerc até. Exato. Ou seja, isso no final da corrida. Estou a dizer no momento. Das duas, uma. Ele ia ter... Ou uma paragem tem uma paragem de borla ou quase de borla para o Russell. Se não é de borla, é de quase de borla, porque seja pelo tempo ou por ter muito melhores pneus depois. Percebes? O Sainz, a Ferrari tem o Sainz numa posição em que pode fazer a paragem que iria colocar sempre a dúvida na McLaren, porque a Ferrari não ia perder a posição para o Mercedes. Eu percebo, mas no final Percebes? das contas não acredito muito que... Olha, digo-te, acho que não existindo o safety car, havia mais probabilidades da Ferrari ganhar. Sim, claro. Do que fazendo isso. Não acho que isso fosse criar... Mas era fazer algo diferente. Eu percebo É nesse sentido que eu falo. Mas... É a última corrida da temporada. E na por cima tens... E o que eu te digo é... Ok, tinhas o Russell em cima de ti. Não vais fazer isso. Tens uma paragem de graça. Mexe-te. Porque percebeu-se que ele não ia conseguir... A partir de que ele não consegue ultrapassá-lo naquela fase a seguir à boxe, não é? Uhum. Percebeu-se que ele não ia conseguir ultrapassar, certo? Faz alguma coisa, porque não vais perder as posições. Não vais. Percebes? Para os teus adversários. É nesse sentido que eu falo. É só por isso. Se não vais perder, faz alguma coisa. Percebo, mas pá, pronto. É a única minha dúvida. É só a única minha dúvida. Acho que aqui a questão principal para a Ferrari era a questão inicial do Virtual Safety Car. Em todo caso, pá, mais uma vez, o McLaren, principalmente com Norris, teve muito bem. E o Piastri também teve um ritmo infernal. Acredito que o Piastri, acredito que o Piastri, não tendo aquele encontro com o Max Verstappen no início, tinham feito a dobradinha. Sim, também. Sem dúvida. Mas pronto, isto abriu-nos aqui um bocadinho o apetite. São e corridas. Lá está, e deixou a corrida aqui um bocadinho animada São corridas, não é? desse ponto de vista. E pronto, e excelente corrida da McLaren, excelente controle, eu acho que no E da fundo, Ferrari excelente também, controle do Norris. Sem E passando aqui, antes de ir à Ferrari, para tocarmos um bocadinho na Ferrari, falar de um bocadinho do incidente com Max Verstappen. o Max Verstappen e o Piastri. Mais uma vez, acho que estamos a chegar a um ponto em que temos que arranjar sempre um culpado. Eu acho que aqui a penalização, para começar, eu acho que a penalização é dura demais. Mas acima de tudo, eu acho que a penalização sai porque o Max continua, como até nós comentámos, numa posição, pronto, relativamente razoável, e o Piastri cai para o último. Eu percebo isso, mas nós não Acho podemos que deixar eu concordo com o que vais dizer e já te deixo avançar com isso, mas acho que efetivamente a penalização surge disso, porque efetivamente ele colocou um adversário fora de prova quase, percebes? E acho que a penalização sai muito por isso. É assim, eu vejo isto de duas formas. Só que é complicado. O Piastri deixou de espaço para ele fazer a manobra dele. Certo. E o Max tem muito espaço para dentro. Pois.
Max e mesmo assim tocam-se. Tocam-se porque o Max vai alargando a trajetória. Sim, o Max ali eles tocam-se porque o Max entra com velocidade a mais, entendo, não é? Eu entendo Entra totalmente com isso. velocidade a mais para a trajetória, Para a trajetória que fazia. que tinha que fazer. Que tinha que fazer, exatamente. Eu percebo isso. Por contrapartida, acho que lá está. Isto é um bocadinho também tirar-nos lutas. Nós queremos ver lutas. E para haver lutas, estas coisas vão acontecer. Às vezes vão-se tocar, outras vezes não se vão tocar e vai ser uma cena incrível. E vamos estar a falar disto durante 15 dias. Claro, eu não penalizava, mas eu acho que a própria direção, os próprios comissários de corrida, aperceberam-se disto, e a penalização que dão a Piastri 10 segundos é exatamente para compensar isso. Sim, mas eu acho que é Porque surreal. essa penalização é surreal. Então quer dizer, o Colapinto é que vai para cima dele. Que chega um bocadinho mais para a esquerda, mas quem leva a penalização é o Piastri. E a questão é que o Colapinto chega-se para a esquerda, o Piastri chega-se para a esquerda e o Colapinto depois é que chega para a esquerda para proteger a trajetória. Só que trava, e chega só em cima, que começa a travar e trava logo. É um bocadinho, não é moving out of breaking, mas quase. Aquela porque ele mal se chega para a esquerda, trava logo. Exatamente. Ou seja, ele põe-se à frente do Piastri e trava. Ou seja, é surreal. E o Piastri é que leva a penalização. Mas eu concordo contigo. Eu acho que esta penalização a Piastri então, estes 10 segundos foi para igual. Por isso é que eu digo, estes 10 segundos são a prova de que os 10 segundos iniciais ao Verstappen não deveriam ter sido. Exatamente. Mas pronto, até porque se há tanta coisa que o Verstappen fez de errado esta temporada. Sim, muito pior que isto. Tão pior, que não levou penalização nenhuma, não levou nada, e agora leva uma penalizaçãozinha para uma coisinha destas. Mas a questão é que ele vai entrar na próxima temporada com 8 pontos. É verdade. De 12. Max Verstappen está a 2 penalizações, mais ou menos assim de... Sim, com os pontos que costumam dar. Com os pontos que costumam dar, de estar fora um grande prémio. Mas também deve ter já alguma coisa aí a acho que limpa, acho que os deles ele tem a limpar só em agosto. Eu tenho ali meio anito. Eu tenho ideia, mas não tenho certeza, malta. Mas eu lembro-me de ver isso na semana passada. Eu tenho ideia que o Max Verstappen limpa a meio da próxima época só. Ainda são bastante corridas. Ainda é Ou seja, parece que não, mas esta penalização pode criar um bocadinho de... entre aspas, de moça, mas veremos, vamos ver. Mas lá está, foi uma penalização que... Fora isso, e até aproveitando, já para falar um bocadinho de Verstappen, antes de irmos então à Ferrari, acaba por ser uma corrida sem história aqui para a Red Bull. Sou sincero, uma corrida que eu achei que a Red Bull ia estar um bocadinho, até tendo em conta a última corrida. Não sabíamos por causa do incidente. Sim, pois é isso. Ele cai lá para trás. O incidente também tira-nos aqui um bocadinho. Mas mesmo o ritmo de corrida não me pareceu incrivelmente bom. Sim, ele ficou atrás do Leclerc, não é? Ele volta atrás do Leclerc e depois o Leclerc fez uma grande corrida. Sim, o Hamilton está atrás dele. O Hamilton está atrás dele nesse momento e acaba em quarto lugar, não é? Ou seja, por isso não foi... Também, lá está, complicado. O campeonato, eles não lutavam por campeonato do mundo. Já estava ele já tinha sido campeão do mundo. Sim. É um bocadinho, não é? Também de... Certo. Mas pronto, mas lá está. Mesmo assim, é um campeonato em que este é o lugar mais baixo que ele acaba numa corrida. Sim. 6º lugar. E é por isso que ele é campeão do mundo, não é? Agora avançando aqui um bocadinho para a Ferrari. A Ferrari foi... Se a McLaren, isto a meu ver, não é? Se a McLaren foi demonstrativo do que foram os 2 terços finais do campeonato, sendo o melhor carro, a Ferrari mostrou que na segunda metade da época foi o segundo melhor carro. Para muitos, e provou-se para muitos, isso aqui. Para muitos, e estatisticamente, o melhor piloto, ou pelo menos aquele que mais pontuou, no final da história, agora não sei, no final da foi na mesma. Penso que foi na mesma. Tenho ideia, mas se não foi quase. Mas até esta última corrida, malta, o piloto que mais tinha pontuado desde a pausa do verão tinha sido Charles Leclerc. Ou seja, lá está, se tivemos o McLaren como o carro se calhar mais rápido, mais all-around desde maio até agora, desde a pausa do verão, acho que tivemos um Ferrari, diria, Luís, em muitas corridas, a par
de McLaren. Eu acho que Sim, sem dúvida. a Eu acho que Ferrari é um deu bocadinho- o salto. Eu acho que a Ferrari deu o salto para a frente do pelotão tarde demais nesta Nós temporada. depois vamos falar disto no nosso podcast Certo. de resumo, mas eu acho que a grande diferença entre a primeira parte da época de domínio Red Bull e os 2/3 para a frente de, vamos chamar-lhe, domínio McLaren, é que a primeira parte da época foi efetivamente um domínio da Red Bull, ou seja, a Red Bull tinha o carro mais rápido. De longe. A partir E a do partir do primeiro terço. do primeiro terço para a frente, o McLaren era o mais rápido, mas não era dominador. Exatamente. E essa é a grande Essa é a diferença. diferença. E essa é a chave Ao título, ao título do do Max. Max Verstappen. Exatamente. Porque tivemos corridas em que o Mercedes era bom, tivemos corridas em que o Ferrari era bom, tivemos corridas em que o Red Bull era bom, Exatamente. e em todas essas corridas o McLaren era bom. Exatamente. Portanto, aqui a grande Enquanto diferença. que quando o McLaren tinha o melhor carro, mas não era dominador, Exato. existia equipas que conseguiam fim de semana após fim de semana, seja a Ferrari, a Estar Red ali Bull, mais ou menos ao nível. estar ao nível deles. A McLaren estava sempre lá. Os Exato. outros iam alternando quem é que era o adversário, enquanto Certo. que na primeira parte da temporada tínhamos o Red Bull e depois é que tínhamos os outros. E isso eu concordo, E essa é a concordo chave. contigo. Mas em relação à Ferrari, depois se calhar iremos abordar um pouquinho isso mais, como disseste no podcast de Sim, resumo. sim. Mas este último salto de temporada, acho que era o salto que eles achavam que iam dar em Imola. Lembrar Certo, que sim. foi com muita pompa e circunstância que foi falado, Sim. anunciado que em Imola a Ferrari, e efetivamente este carro que está aqui, estes sidepods, a maior parte do design do carro foi algo que foi introduzido em Imola. Só que existiu alguns problemas, tendo em conta principalmente a suspensão e por aí fora, que não, e o fundo plano, que agora não é plano, os túneis de Venturi, que não, em que a Ferrari não poderia extrair o máximo de carro por causa outra vez do saltitar, do golfinhar, Isso não até é? foi mais do que aconteceu depois em Barcelona, sim, com o resto. Sim, com o resto, sim, mas era Sim. mesmo o grande package de upgrade. E depois a Ferrari ainda após o verão resolve esse problema e lá está, acho que acaba a temporada no modo alto, num modo em que pode deixar bastante otimismo para a próxima temporada, que se calhar poderá ser o fim da seca dos tifosi. Esperemos, Pelo menos é isso que a Ferrari pelo deseja. menos é isso que a Ferrari deseja. Este ano já tivemos o fim de seca Da McLaren? da McLaren. E para o ano esperemos, vamos ver se vai ser fim de seca do Campeonato do Mundo de Pilotos para uma nova equipa, ou então também para o de construtores. Mas acho que a Ferrari neste momento esteve bastante bem. Eu já falei sobre o Carlos, fizeram o que tinham de fazer. Sim, sem dúvida. Era impossível fazer Sem mais. dúvida, fizeram Eu o que acredito, eu fizeram tendo em o que conta a conseguiram. corrida que acho que a eu primeira acho volta que- do Leclerc é muito boa. Sim, Mas acima de tudo, a inteligência acima na de tudo, ultrapassagem, não é? sim, há ali. Sim, mas eu na acho que reta, aquela é muito há um sentido de oportunidade sentido tremendo. espetacular, não é? E depois, acima de tudo, há um preocupar. Nota-se mesmo que os pilotos, ou seja, na primeira volta, no final da reta grande, não é? A seguir à curva 5. Exato, no final da reta grande está primeira zona a, DRS. está toda a gente a defender-se do lado esquerdo E ele por o fora, Leclerc ele passa 5. parece que vai na autostrada. Parece que todos vão na carros estrada facilmente. nacional e Exatamente. ele vai na autostrada. Ali a passar toda a gente. Mas eu gosto de ver isso. Toda a Eu gente gosto se de ver esqueceu que existia ali mais um bocado de isso. Não pista. é? Mas eu acho que isso mostra ali muito, não só o sentido da oportunidade, mas a inteligência não é? Sim. do piloto. E acaba por ser por ajudar o Leclerc aqui a ganhar uns lugares iniciais que lhe permite lutar pelo pódio. Eu tendo em conta o ritmo que ele apresentou, partindo da frente, é o que eu te digo, eu acho que a Ferrari, eu não digo que iria ser campeã do mundo, mas eu acho que a Ferrari poderia lutar. Sou-te muito sincero, não acho que o Leclerc fosse fazer diferente do que fez o Sainz. Tenho imensas dúvidas. O Norris liderou com super confortável e além disso, e a Astrid não estava lá, não é? Porque se estivesse lá a história ainda era diferente. Eram dois McLaren ali a fazer uma barreira
era muito difícil nesta corrida a Ferrari levar. Eu sou sincero, no final da corrida passada tive as minhas dúvidas e disse a Ferrari, apesar da diferença pontual ainda ser considerável, disse a Ferrari é capaz de levar isto para casa, porque eu via a Abu Dhabi ser uma pista mais favorável ao Ferrari, por causa das curvas mais lentas. Mas talvez o McLaren tivesse mais dificuldade na versão anterior deste circuito. Exatamente. Em que antes da reta interior também faziam aquele S que era mais curto. E no final da segunda reta. E no final da segunda reta. Tinha aquele setor muito mais lento. Agora com a introdução destas duas curvas, a curva 5 com uma curva 5, 6, 7 com uma curva 8... a pista tornou-se muito mais rápida. A curva 5 e isso ajudou aqui um bocadinho, ajudou aqui também um bocadinho a McLaren. Ajudou, quer dizer, pronto, este traçado já existe há se pensarmos bem, eu acho que é um circuito de... Não é um circuito de baixa velocidade, é um circuito de média. Mesmo o último setor não é um circuito de baixa velocidade, é de média velocidade. Lá está. Onde é que favorecia bastante Ferrari? As duas retas e a chicane, sem dúvida alguma, mas eu acho que o início do primeiro setor, McLaren, o terceiro setor, McLaren, até porque, ok, que temos bastante curvas, mas eram no terceiro setor, mas são curvas relativamente rápidas, não são aquelas curvas de baixa velocidade que o Ferrari gosta, como nós tínhamos em as zonas de Las Vegas, como temos como tínhamos, por exemplo, em Monza. Sei lá, Azerbaijão, percebes? Tais curvas de 90 graus e por aí fora, não é? Sim, é verdade, mas pronto, mas eu por acaso achei que isso podia acontecer, mas tu e os próprios pilotos da Ferrari acho que iam convictos que podia acontecer e deram o seu melhor. Mas tu achaste isso só dá mais mérito à McLaren? Sim, certo. Mas sem dúvida que os pilotos também acreditavam nisso, porque Leclerc, mesmo apesar das dificuldades e dos 10 lugares de penalização e tudo, notava-se perfeitamente que estava convicto de que conseguiria fazer uma grande corrida, e assim o fez, e estava empenhadíssimo, e Sainz também muito empenhado, porque era a sua última corrida pela Ferrari, e deu sem dúvida também tudo o que tinha tudo o que tinha à sua disposição para conseguir trazer um excelente resultado para casa para a Ferrari. Não foi o resultado que eles queriam, porque quando há possibilidade de ser campeão do mundo, toda a gente quer ser campeão do mundo, mas deram certamente o seu melhor, e é como tu dizes, a continuar assim para o ano vamos ter um ano muito bom. Acredito que a Red Bull vá descobrir aqui alguma coisinha para voltar muito bem em 2025. Mas alguém tem dúvidas disso? Exatamente. McLaren também acredito que não há de perder, ou seja, há de estar lá também, a Ferrari também, e a Mercedes é aqui um bocadinho incógnita saber se vai melhorar ou não, mas aí também falámos um bocadinho mais no nosso recap 2024 recap, e depois a seguir ao recap também teremos o início da temporada, por isso. E aproveitar isto para passar aqui um bocadinho. A temporada acaba, mas nós vamos continuar por aqui, se calhar não com a mesma frequência quase semanal, mas sem dúvida que vamos ter ainda podcasts de antevisão da época de 2025. Por isso. E isto aqui, avançando um bocadinho para Mercedes, já que estamos a falar um bocadinho da Mercedes, excelente recuperação sem dúvida. Um pouco a demonstrar aqui que a estratégia dos médios, sim, nesta pista funcionava bem. Eu acho que foi a única pista na temporada em que a estratégia de começar de duros funcionou. Não foi a única, houve aqui dois ou três casos. Raramente tem acontecido. É mais nesse sentido que eu te quero dizer. Este ano aconteceu menos. Muito menos, é isso que eu quero dizer. Mais uma vez, porque as diferenças entre os dois pneus são cada vez mais pequenas. Exatamente. Aqui não, aqui notava-se que o pneu duro era mais lento. Mas tinha uma durabilidade muito boa. Mas tinha muita durabilidade. Então permitiu ao Hamilton um arranque, não esquecer. Explorar um bocadinho mais, se calhar, o pneu duro. Ou seja, abusar um bocadinho dele no início, com o carro mais pesado e tudo, mas mesmo assim conseguir as voltas de performance necessárias até parar e meter o pneu médio. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que o que tem acontecido muito e o que não tem
por isso é que não tem ocorrido muito estas recuperações por quem parte pneus duros, é que os carros no início da corrida estão muito pesados. Sim. E os pilotos não conseguem fazer com que o pneu duro funcione. Sim. Não conseguem porque o carro está bastante pesado, existe muita degradação do pneu no início do stint, não é? E depois ele não consegue recuperar e ter essa durabilidade. Algo que hoje aconteceu. Exato. Eles conseguiram extrair performance e não degradar o pneu. E isso é que foi bastante surpreendente e eu acho que aí é a chave da corrida do Hamilton. E é a chave de perceber quando esta estratégia funciona melhor ou pior. Certo. É esta diferença de durabilidade. Mas foi sorte, porque ninguém rodou com pneus duros nos treinos. Não, e é uma tendência. E é uma tendência. Porque cada vez mais a Pirelli traz menos pneus duros. Sim, só traz sempre por norma 2 pneus duros. Então muitas vezes as equipas não arriscam usar. Muitas vezes porque querem fazer estratégias de médio duro. Exatamente, então acabam por não usar, o que para nós também é bom, porque às vezes Óbvio. acaba por trazer aqui um bocadinho de Foi o que incógnito aconteceu este fim de semana. Foi o que aconteceu este fim de semana, para que a toda a corrida. gente ficou surpreendido pelo desgaste /performance dos pneus. E acho que essa é a E do chave pneu duro em acho que essa é a chave da corrida da Mercedes. Sim. Em relação ao George Russell, acho que faz uma corrida normal. Sim, até acho que faz uma corrida um bocadinho abaixo Do da que poderia expectativa fazer. do que Não, poderia fazer. eu acho que efetivamente o Ferrari. parte lá atrás. Sim, mas eu acho que o Ferrari. Sim, mas ele termina ali. Percebes? Eu acho que o Hamilton tinha aquele todo em lá de uma corrida Sim, com a Mercedes. também era Assim, uma corrida com a Mercedes. O Russell não está a lutar por nada, Luís, e efetivamente não acho que tinha carro para lutar com os da frente. Não, isso sem Percebes dúvida. o que eu quero dizer? Ou seja, ele está ali no lugar dele. Isso sem dúvida. E no final, a ultrapassagem é bastante consensual. E é bastante consensual, não é? ele também não. Para quê? Exato, é isso. Fazer para quê? só um good farewell, Para quê? como eles dizem, não é? Acho que é um bocado. Pronto, acho que apesar de tudo, Lewis Hamilton Era marca escusado era haver ali uma plaquinha no final. marca no uma era na Fórmula 1, não é? São 6 Certo, títulos sem de campeão do dúvida. mundo, de campeão do mundo. Por isso, Com com uma equipa, são 8 títulos de construtores. Por isso, acho que lá está. Aquela ultrapassagem final é quase que um obrigado por parte da Mercedes ao Lewis Hamilton e veremos o que é que trará Trará o futuro também para Hamilton. curiosidade, nesta acho vez que da Ferrari. estamos todos a nível máximo. Não, eu Agora- diria que vamos deixar isto para o. Acho que sim. Para Para os próximos podcasts. aquilo porque que há eu ia dizer muito a que seguir. falar. Deixando agora aqui as equipas mais da frente. Sim, vamos aqui antes de irmos à rubrica. Antes de irmos à nossa rubrica, tocar dois aqui toques. em alguns pilotos ainda dentro do top 10. Começando pelo piloto que acaba por ser o melhor dos outros, digamos assim, que é Pierre Mais Gasly. uma vez. Mais uma vez, a fazer Espetacular. a ajudar a Alpine a segurar este sexto lugar que lhe caiu. Não lhe quero dizer que caiu do céu, porque foram Faz com uma grande- resultados, faz uma boa- mas foi sim. sem dúvida empolado pelo segundo e terceiro lugar do Brasil. Sim, mas acho que que numa equipa desde o que Brasil, com tão poucos claro. pontos, Mas- aquele nível de pontuação desde faz o Brasil, qualquer acho equipa que- explodir. Mas a verdade é que não só desde o Brasil, já antes, mas maioritariamente, desde o Brasil, Sim. eu acho que eles são. já no México. Sim, eles estiveram na luta O já Gasly- com os o Haas. Gasly. O Gasly esteve na luta com os Haas. Sim. Acho que temos Gasly. Que depois do início da temporada da Alpine, Sem dúvida, a Alpine termina aqui com. Se calhar podemos dizer, será que já estavam acima do Haas e são o melhor do segundo acredito pelotão, que sim. não é? Eu acredito que sim. Parece-me que Em Gasly, corrida, acredito que exato, sim. em qualificação, parece-me que os Haas continuam a ter continua muito a ser mais um carro performance. rápido. Sim. Muito também por culpa, se calhar, dos pilotos, isso também conta muito. Certo. Mas depois, acho que em corrida, o Gasly, principalmente este final de temporada, desde esse tal pódio e desde os upgrades que eles trouxeram em Las Vegas. Las Vegas. Sim, Las Vegas. Acho que foi que trouxeram a asa da frente e tudo. Ou foi no Qatar? Las Vegas. Las Vegas, não é? Pois, exatamente. E acho que fazem um grande final de temporada e é bastante bom para a É Alpine, uma esta recuperação tremenda isto. E a questão é que, nós, imagina- nós vimos a recuperação da McLaren Exato.
Mas esta recuperação mas atenção, é muito malta, boa. a recuperação da McLaren é uma... Sim, mas esta aqui do... Uma em muitos anos. Mas esta da Esta Alpine, recuperação da cuidado. Alpine não deixa de ser uma recuperação Ele estava em incrível. último, mas último. A recuperação Bahrein, não é? da McLaren é completamente fora de série. Nem é comparável com nada, nem com ninguém. E esta pouca comparação terá. E esta da Alpine é que é uma recuperação que esquecendo da McLaren nós dizíamos... Se calhar é das melhores de sempre. Espetacular, não é? exatamente. É que eles não esquecer que eles eram os últimos do pelotão. mas longe. Sim. Mas longe da frente e acabam como se calhar nós aqui a dizemos que em corrida são o melhor dos outros. Exato. São o quinto melhor carro do pelotão. Sim. Ou seja, acho que é bastante merecedor. Sim. E gostei bastante. Aqui desta nota. De seguir, em oitavo acaba por ficar Nico Hülkenberg, que faz um sábado incrível. Incrível. É um piloto que... Nós já falámos disso e depois... depois... estávamos a falar aqui em off e eu acho mesmo que o Hülkenberg é daqueles pilotos underrated. Muito underrated. Eu acho que é o piloto... Eu vou fazer aqui uma afirmação um pouquinho ousada. Eu acho que é o piloto mais underrated que passou na Fórmula 1. As pessoas... Nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Ok, pronto. sim, concordo contigo. Porque existe outro piloto que não comprovou, mas que as pessoas achavam e diziam que ele era bom. Era Robert Kubica, não é? Mas toda a gente afirmava... Mas esse acabou de conseguir uma vitória, conseguiu alguns pódios. Exatamente, sim, mas atingir o nível que se esperava, que era um nível de campeão do mundo, não é? Mas esse reconhecem. Mas o Nico Hülkenberg ninguém reconhece. E eu acho que estamos perante um piloto que passou ao lado de ser multicampeão do mundo. Sim, concordo, sem dúvida. E acaba por ter este recorde um bocadinho ingrato. Sim. Eu acho que ele vai ser maior número de corridas sem um pódio. E vai continuar. O que é um recorde que sem dúvida não lhe faz jus. Sim, mas eu acho que vai continuar a aumentar essas corridas. Eu acho que ele vai terminar a carreira ainda, vai fazer um pódio. Vai ser ele a fazer o primeiro pódio. Será difícil. Com Audi. Mas era um farewell incrível. Está aqui afirmado, malta, no dia 8 de dezembro de 2024. Estaremos em 2026 e 2027 a falar que ia comentar ainda uma corrida em que Nico Hülkenberg faz o primeiro pódio da Audi na Fórmula 1. E vamos recordar o podcast de 2024. Está aqui dito, Esperamos que sim, porque eu gostava mesmo muito que o Hülkenberg tivesse essa oportunidade, de conseguir o seu pódio. Eu não sei o que é que ele precisa de mais de fazer para mostrar que é um piloto de nível top. É incrível. Eu não tenho dúvidas. Colocar o Nico Hülkenberg neste momento num McLaren ou num Ferrari, eu não tenho dúvidas que lutava e ganhava corridas com os companheiros de equipa. Sim, também. Eu não tenho dúvidas. Sabe coisa que eu acredito? Pá, isso se calhar é porque eu sou fã. Eu sou sincero, é um piloto, entre aspas, como mais vezes dizemos no mundo às vezes do futebol e por aí fora e mais do desporto com bola, que é, para mim, ele é um piloto fetiche. Sem dúvida alguma. Eu acho mesmo que ele, colocado à beira de Lando Norris, no mesmo carro, ele bate o Lando Norris, bate o Charles, bate o Carlos, bate o Piastri, bate. Sinto que ele tem essa capacidade. E está num topo de forma. Sem dúvida. Ele está num topo de forma. Aos 32, pai. 33? Que 32? 38? Já tem pai 37. Eu acho que não. Espera aí que eu vou-te já dizer. Até vamos... 37. Pronto, mas tem mais 37. Facilmente 5 aninhos. É dos pilotos mais velhos do pelotão. Sem dúvida, fogo, o tempo passa. Pois é, 2012, quando se falava, e 2013, quando se falava para a Mercedes, ele já lá andava. Pois, verdade, isso já foi há mais de 10 anos, não é? Portanto, excelente. É uma pena esse recorde de 100 pódios. Não é uma de mais corridas sem pódios. Não é pena por ser digamos que um recorde pejorativo, porque no fundo tu para seres a pessoa com mais... Tens estado lá há muitos anos. E estar na Fórmula 1 há muitos anos não é fácil. Exatamente. É mais por satisfação própria do próprio piloto. E não só, nunca lhe deram oportunidade. É isso, ele nunca teve o carro, a equipa que ele teve com mais probabilidade de conseguir um pódio foi... Não, mas ok, sim, aí foi o Racing Point, foi a equipa, não, aí foi a equipa onde ele teve o carro mais perto de conseguir um pódio. Certo, mas a equipa que teve em que seria mais provável plausível. Um projeto certo.
de Ok. carro de pódio foi na Renault. Na que Renault, sim. Sabemos Em os problemas- 2016. Sabemos os problemas que tem, os problemas Sim. que teve e o porquê disso não se ter tornado realidade. E acabou por andar sempre assim em equipas que nunca lhe permitiram verdadeiramente ter um shot pelo pódio. Mas há outros pilotos que têm, tipo o Sérgio Pérez. O Pérez teve Foram uma Force companheiros India de equipa. na mesma altura que o Hülkenberg, e o Hülkenberg era muito mais rápido que o Pérez, mas a verdade é que o Pérez conseguiu pódios e o Hülkenberg não. Mas a diferença principal desses pilotos é que pilotos como o Pérez ou como o Nick Heidfeld que sacaram uns pódios aqui e ali, é porque são pilotos que têm enhanced numa determinada área que para uma corrida ou outra pode ser importante. Por exemplo, o Pérez de pneu. era extremamente bom em gestão de pneus. Naquela Então, altura numa era- corrida em que um pneu pudesse durar uma corrida inteira, Ele durava a corrida toda. ele tivesse um acidente na primeira curva Exatamente. e tivesse que parar e meter um pneu naquela altura, ele era capaz de fazer durar aquilo tudo. Isso acontecia muito nessa altura. E se calhar, aconteceu muito nessa altura, e se calhar fazer com que conseguisse um pódio dessa forma. Enquanto que o Hülkenberg não. O Hülkenberg sempre foi um piloto rápido. Um piloto rápido. Entra no carro e Portanto, anda. nunca era um piloto para fazer um estilo de corridas desse ano. Portanto, não é um piloto para sacar um pódio dessa forma. Exatamente. E daí nunca teres tido um pódio porque nunca teve um carro à altura para isso. Mas de resto, e também para também não estarmos aqui a isto ser uma ode ao Nico Hülkenberg, Mas já que ninguém dá, damos. exato, damos nós. Opá, sim senhor. E acaba por ser uma excelente despedida da AS, que acabou por lhe dar a volta à Fórmula 1, de onde ele nunca, se me perguntarem a mim, devia ter saído. Exatamente. Por fim, até porque em 10º lugar está Oscar Piastri e nós já falámos um bocadinho da McLaren, em 9º lugar Fernando Alonso. Um bocadinho, um reflexo este também da temporada. O Aston foi e não foi, e será, mas não será, e anda sempre por aqui. Se no início da temporada... Eu acho que nem anda sempre por aqui. Eu acho que quem anda início- por ali é o Alonso, não é o Aston. Certo, também é verdade. Eu não acho que o Aston esteja o para Aston. estar ali, não é? Eu não me admirava que se no carro do Jack Doohan estivesse o Esteban Ocon, se o Esteban Ocon não estava ali. Tendo em conta esta performance da Alpine, percebes o que eu quero dizer? Mas claro que todo o mérito do Alonso lá está. Eu Para diria-te mim, mais. Se houvesse dois Stroll, de certeza que ele não estava ali. de certeza que ele não estava ali, exatamente. É mais isso. Mas é mais isso. É mais uma excelente corrida do Alonso, sinceramente, a conseguir deter o Piastri durante praticamente metade da corrida. Sim. Conseguir deter o McLaren atrás dele durante metade da corrida diz muito da capacidade do piloto e não da capacidade do carro. Eu já não tenho mais a dizer sobre o Alonso. Portanto, acho que acaba por ser, mais Mas uma tenho vez, muito a dizer sobre a Aston. acaba por ser uma recompensa, não para a Aston, uma recompensa para o Alonso certo. acabar a última corrida da Acho que a temporada Aston nos nem, pontos. nem merece isso. Exatamente, é um bocadinho por aí e depois falaremos. E acho que isso é uma boa transição para. Falaremos no nosso podcast Acho que de recap certo. do ano um bocadinho sobre a Aston, que é pronto. Não há palavras para descrever o que é. Desastroso. Mas acho que isso é o uma que boa que é transição para. este ano da Aston. Foi uma boa transição aqui para a nossa rúbrica, malta, e assim começo eu com a minha desilusão. Sim. E continuamos na Aston e a minha desilusão é Lance Stroll, porque já há algum É tempo. tu e é a minha. Pois, já há algum tempo que não temos vindo a falar de Martin, contudo, tenho acompanhado, não é? Claro, um bocadinho as corridas que eles fazem e eu vejo um Fernando Alonso a colocar o carro onde ele não está. E eu vejo um Lance Stroll que nem aparece nas emissões de corrida, o que normalmente quer dizer que tu não estás propriamente a lutar por nada. Ou então não estás a fazer uma corrida lá grande coisa, porque muitas vezes acontece termos um Guan Yu Zhou a lutar pelo 11º lugar que partiu do último, certo. E aparece nas imagens por causa disso ou por aí fora. Lance Stroll não aparece. Lance Stroll, eu sou sincero, Luís, eu olho para o Aston. Eu sinto que a Aston tem um carro. Porque o Stroll não retira nada do carro.
passa às vezes à Q2 à rasca, ou nem tem passado nos últimos grandes prémios. Acredito que pouca informação, é assim, claro que ele sabe muito mais de corridas do malta, mas eu olho para as comunicações que ele faz na mídia e eu pergunto-me como é que será a comunicação dele com a equipa em termos de dados e por aí fora, porque tu perguntas, eu vejo algumas perguntas de desenvolvimento em relação a como ocorreu a corrida e por aí fora e parece tudo tão vago, tão... Pronto, ok. É respostas dele, não é? Está sempre resignado, tudo tranquilo, bem. está Está sempre tudo tudo bem. tranquilo. E se calhar para ele está, não é? Tem o pai como dono da equipa, tem dinheiro, pilota um Fórmula 1 que é o sonho de muitos de nós. Muitos de nós, não é certo. muitos de nós, se calhar era se calhar o meu sonho, o teu sonho e todos os nossos espectadores, se calhar um dia sentarem-se a um volante de um Fórmula 1. Exato. Ele está a cumprir o sonho dele. Mas tudo eu bem. acho que isto, e depois, lá está, poderemos falar um pouquinho mais disso nos podcasts de resumo e de antevisão da próxima temporada, mas eu não prevejo uma evolução tão grande da Aston Martin se continuarem só a ter um piloto. É a mesma coisa que eu olho para a Red Bull. Eu vejo isto desta forma, que é... Aqui, efetivamente, só para terminar, Por isso é que eu tu não não vês- vejo performance Tu dele. não vês o Stroll porque o carro não é bom. Certo. Quando o carro é mais ou menos, ou bom, o Stroll vai fazendo umas corriditas engraçadas. Como já conseguiu fazer umas pole positions, Algo como como falámos já do conseguiu Zul, não acabar é? no pódio. Algo que falámos do Zul a Sim. semana passada. Ou seja, consegue trazer o carro cá para a frente quando o carro é bom. Quando o carro exige extração O de extra. performance extra, exige se calhar um nível de concentração mais profundo, exige que haja outro nível de drivability, já não é capaz de de trazer o Há carro. pilotos e pilotos, é normal. E por isso é que agora, numa época, e nós vimos isto claramente na época passada é o perfeito exemplo disto, e também acabámos a desilusão para irmos para a próxima. Sim, porque já estamos Yeah. a entrar aqui um pouquinho de rescaldo, não é? Exato. E não, mas, vimos não queremos claramente, isso. mas vimos claramente isto na época passada. Primeira metade da época, o Aston, um carro bom. Claro que o Alonso fez resultados muito melhores que o Stroll, mas o Stroll fazia resultados razoáveis. Quando o Alonso fazia E segundo ou aparecia terceiro, e já está aparecia bem. na transmissão e fazia ultrapassagens e tal. Certo, mas não esquecer que enquanto que o Alonso, eu não me lembro Lutava disso, pelo pódio, lutava por oitavo ou o nono melhor lugar. resultado do Stroll é um sexto lugar nessa temporada. Tudo bem, está certo, é verdade. Mas isso quer dizer muito daquilo que tu estás a dizer. Mas também quando o Aston estava verdadeiramente melhor Ele que os outros, estava lesionado, não é? ele estava lesionado. Sendo Agora, que o melhor resultado dele é na altura em que está mais lá lesionado. mais lesionado, sim. Mas a verdade é que na segunda metade, quando o Aston cai a pique, como já começa a ser tradição, porque este ano aconteceu exatamente a mesma coisa, Sim, só não começaram a altura é que não era tão grande como Exato. foi o ano passado. E Ele desaparece também, ele não é? desaparece também. O Alonso ainda vai fazendo uma coisinha aqui e ali, mas ele desaparece completamente. Mas lá está. Tal como digo, o Guan e o Zhu, acho que não são pilotos para a Fórmula 1, não é? Mas veremos. Vamos à surpresa. Vamos, Luís. Olha, a surpresa não tenho muito A a dizer. surpresa aqui é quase como um presente, Exato. não é? Porque é meia surpresa. É só até ao dia de sábado. É só sábado. mas o Porque dia se de fosse sábado- por domingo quase Se que era fosse uma pelo domingo- desilusão. Exato, quase que era uma desilusão. Mas a surpresa é Bottas porque faz um sábado espetacular. Faz um sábado Acho que incrível. isso é preciso ser dito. Incrível, sim. Os tempos que ele faz, ele vai à Q3, Com o carro que faz. com o carro que faz, acho que merece aqui essa menção e efetivamente a surpresa é mesmo só porque a qualificação do Bottas. Esta Foi é brutal. a E acho que aquela foi uma qualificação do Bottas. Exatamente. O Bottas sempre foi um piloto melhor ao sábado, Sim, ao verdade. domingo. Por isso é que é o piloto com maior número de Q3. chegadas ao Q3 seguidas. Exatamente. E conseguiu transportar isso desde a Mercedes até à Sauber,
quando chega a Incluindo o Sauber, Williams. na primeira. Acho que ainda inclui um bocadinho da Williams Não, antes, não? é só durante a Mercedes. Ok. É durante a Mercedes e depois ainda inclui as primeiras corridas Corridas com a Sauber. com a Sauber, o que é algo também de se destacar. É o primeiro ano da Sauber, eles tinham um carro relativamente bom. razoável. Falava-se do pódio para o Mónaco. Exatamente. Pena ao Mónaco ser tão longe para eles. Mas sim, acho que. E acho que por causa disso foi uma boa despedida para o Bottas, apesar de tudo. Apesar do domingo ter sido um bocadinho de desilusão, porque acho que ele já estava desconcentrado. O arranque correu mal e depois ele já passou o tempo todo desconcentrado. E foi toda a corrida foi a pensar, pronto, é a minha última corrida e tudo. Deve ter passado uma série de emissões pela cabeça dele, presumo eu, porque notava-se que no sábado ele estava visivelmente emocionado. Acho que é um piloto que, apesar de tudo, deixa a sua marca. É um piloto que foi rápido, que conseguiu as suas vitórias, conseguiu os seus pódios. Claro que o conseguiu em circunstâncias muito específicas, mas acredito que o Bottas, se tivesse tido outra, acho que o Bottas foi um daqueles pilotos que, como perdeu o protagonismo, perdeu a sua performance, perdeu o seu pico, porque perdeu o protagonismo. Se ele tivesse sido em vez de ter sido contratado para a Mercedes naquele ano de 2017, tivesse sido contratado para outra equipa para ser o piloto número 1, teríamos tido outro Bottas. Se calhar não teríamos, se calhar saía da Fórmula 1 com menos vitórias e menos pódios, porque naquela altura a Mercedes dominava por completo o campeonato. Mas se calhar neste momento o Bottas ainda estava na Fórmula 1 e se calhar é dos pilotos mais eu acredito piamente nisto. Acredito que sim. Acredito que o Bottas, eu gosto muito do Bottas. Eu adoro o Bottas. Ou Acho foi que o Bottas é um grande piloto mesmo. Piloto muito rápido. Eu também. Acho que foi para a Mercedes e bem, Eu porque acho, assim, sem dúvida. Naquela altura, se fosse para outra equipa qualquer, também não ias lutar por vitórias. Recusar naquela altura a Mercedes não fazia sentido. Agora, mas a verdade é que ele vai para ali para ser o piloto número 2, claramente, e ali foi claramente número 2, até porque eu posso nomear de cabeça facilmente, no mínimo, 3 corridas em que ele está a dominar a corrida e o Toto Wolff pede para ele deixar a vitória para o Hamilton. Algumas delas em que o Hamilton já tinha o campeonato na mão, mas isso são temas para falarmos mais tarde numa conversa sobre Toto Wolff e a Mercedes. Agora, portanto, eu acredito que o Bottas foi um piloto que poderia ter sido mais, mas que as circunstâncias do campeonato nos anos em que ele teve no seu pico o fizeram mentalizar-se que ele seria o piloto número 2. E isso retirou do Bottas a sua vontade de vencer. O Bottas teve, eu acho que não sei o que faltou. E o seu foco, aliás, e é aí que o seu foco se diverge para outras coisas. E por isso vemos o Bottas na bicicleta, a volta, o Bottas nesta, como agora esta aventura que ele fez deste Ironman dentro da casa dele. Vemos a cabeça do Bottas a diversificar um bocadinho a sua competitividade, querer levar a sua competitividade para outros sítios, porque sabia que ali não tinha oportunidade. Eu acho que Bottas poderia ter sido um Rosberg 2.0. Eu só não sei o que é que lhe faltou. Ou então, eu não sei o que é que o Rosberg tinha naquela mente, naquele ano, para ser campeão do mundo. Porque se há coisa que foi, eu acho que o campeonato do mundo do Rosberg é o que faz o Bottas não ter um campeonato do mundo. Exatamente. Mas isto... Concordo contigo. Mas esta é uma Porque conversa... o Bottas, quando é contratado para a Mercedes, é contratado para ser claramente o número 2. Exatamente. O Toto Wolff, quando contrata o Bottas, eu não vou cometer o mesmo erro, não vou ter 2 pilotos. Vou ter um piloto para ganhar o campeonato e vou ter um segundo piloto para o apoiar. Mas eu acho que ele enganou-se porque foi buscar um piloto, se calhar era mais rápido do que aquele que estava lá. Naquela altura. Não digo que era mais rápido, mas era tão... O Hamilton não, estou a comparar com o Rosberg. Ok, sim. Estou a comparar do que estava lá, percebes? Sim. Ele foi buscar um piloto tão ou mais rápido que o que estava lá. E por isso é que estamos aqui a falar, e houve muitas dessas mensagens e comunicações rádio de swap positions,
que se calhar não é se calhar, é o Toto Wolff pronto, não deixou que mesmo que parece-me que o que aconteceu em 2016 não sabemos, mas parece-me que existiu ali bastante luta interna Como em qualquer Como altura, em qualquer que há altura. uma luta Agora, entre pilotos da mesma equipa. certo, claro, eu acho que ali lá está, tem foi que uma haver. decisão tomada por parte dos órgãos, das pessoas que mandam lá dentro, Sim. e tudo bem, mas acho que esta resume um bocadinho disso, e lá está, Bottas poderia ter. Luís, E agora, para terminarmos o nosso podcast, porque... se reparaste, se alguém fizer um clipe disto, usar no TikTok, eu acho que isto um bom Estás a Bottas dizer que o poderia Bottas ser foi campeão do mundo. É assim, teve um carro dominador nas mãos, não é? Sim, é verdade. Mas E foi líder do campeonato. para terminarmos o mais último... vezes. Sim, para terminarmos o... Nunca mais me esqueço da corrida na Austrália do Bottas. Acho que é Bottas a maior 2.0. performance que eu já vi. Bottas colocou 25 segundos no segundo classificado. E vocês perguntam-se quem é que foi o segundo classificado nessa corrida? Foi o colega de equipa, Lewis Hamilton. Acho que essa performance foi das melhores que eu vi. E o Bottas não teve só essa. Sim, o Bottas teve outros. É? Principalmente quando chegávamos à Rússia. Sempre esteve muito bem com aquele circuito. Luís, vamos terminar. Agora, para terminar o último podcast da temporada, temporada de 2024, temos a nossa confirmação. temos a nossa confirmação que tem que ser a McLaren. Não? Exatamente. McLaren regressa aos títulos 28 anos depois, 1998. E finalmente igual ao Williams em número de campeonatos. Malta, até hoje a Williams era a segunda equipa mais titulada em termos de construtores. Sério? Segunda a par da Mercedes, não é? Não. A Mercedes tem 8 também. Sim, quantos títulos tem a Williams? 8. 9. Mas a McLaren fez o 8º. Pronto. Então ainda não bateu. Pois. Ainda não bateu, porque então eu pensava que eles tinham. A Williams tem 9? Eu pensava que tinha 8. A Mercedes tem 8. Não, a McLaren fez agora o 9. Fez o 8º. Então 2007 não Vamos conta. Ver. Enquanto falas da McLaren, eu vou já. 2007. Vou já buscar isso. Sim, mas 2007 não conta. Porque foi-lhes retirado o título. Mas eu não estou a contar 2007. Vê aí. Mas pronto, malta. Enquanto o Luís confirma. Exato. Estamos aqui em live. Enquanto o Luís confirma títulos aqui de campeonatos do mundo. A nossa confirmação é a McLaren. Por tudo aquilo que nós já falamos. Se bem que é um título e nós poderemos abordar isso com mais calma nos podcasts de resumo e de análise da temporada, mas é um título que é merecido e ao mesmo tempo é tremido, diria assim, porque lá está, como nós sempre dissemos, a McLaren neste fim de semana, e a McLaren neste fim de semana, a McLaren é este fim de semana, e parecia que acontecia sempre alguma coisa durante o fim de semana e algumas vezes eles conseguiam sair por cima, outras vezes não, mas acho que no final das contas, no resumo geral, sem dúvida que foram a melhor equipa ao longo de toda a temporada. Tivemos uma aparição fugaz da Red Bull no início, tivemos uma aparição bastante mais concisa e forte da Ferrari a partir aqui da segunda metade da temporada. A Mercedes nunca foi tida em conta em relação ao título de construtores, apareceu fugazmente algumas vitórias, muito por culpa, né, do carro e de circunstâncias que eram precisas para que o carro funcionasse, e no meio disto tudo, Exatamente. os McLaren estiveram lá sempre, seja contra os Red Bull, seja contra os Mercedes. A falar há bocado. Lá está, e apesar de eu sentir que foi um bocadinho tremido, acho que não é necessário tanto sofrimento para eles, mas lá está, como também fomos comentando ao longo da temporada, é o regresso da McLaren. É o regresso ao topo, o regresso ao terem o carro que melhor anda e têm de ganhar porque têm a pressão. Porque senão vão aparecer no jornal na segunda-feira têm o melhor carro mas não ganham. E isso também tem muita pressão na Fórmula 1. Certo. E acho que foi uma aprendizagem da temporada, uma temporada de aprendizagem para a McLaren. Luís, já tens aí? Já tenho aqui os números, okay. Deixa-me só dizer, antes de terminar o seu raciocínio, era como eu te estava a dizer, ou seja, a Williams tem 9 títulos, a McLaren tinha 8, então fez igual agora a Williams com 9 e a Mercedes tem 8. Então a publicação da Fórmula 1 está errada, porque eu acho que eles puseram o 8º. É isso.
Se puseram 8. Se puseram, está mal. Pá. Se puseram, está mal. Porque foram campeões do mundo em 74, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 98, que era o último título de construtores até agora, e 2024. Nono. Enquanto que a Williams foi em 80, 81, 86, 87, 92, 93, 94, 96 e 97. Daí toda a gente, e acho que isto é um bocadinho um resumo, o porquê de toda a gente ter uma costela Williams. E uma costela McLaren e uma costela Ferrari, uma é costela inevitável, Ferrari, são as não é? três É equipas mais inevitável, tituladas não é? de sempre, são as equipas com mais Sim, corridas. mas falo muito pelo carinho porque Portanto, a Williams é a Garage Team. sim. É um bocado, não é? Eu acho que não há ninguém que seja indiferente ao Williams. Sim. Lá está, claro que os tifosi, neste caso, não os faz Ferrari, muitos deles não terão, e acredito que qualquer italiano não morrerá de amores pela McLaren, como os britânicos fãs da McLaren não morrerão de amores pela Ferrari, mas acho que todos eles no meio Sim. têm sempre um carinho especial e um gosto pela Williams, a Williams demonstra o sonho da Fórmula 1. Certo. Eu acho que é um bocadinho isso. Certo. E é por isso que existe sempre este carinho e o querer e o gostar de ver. E o Williams está lá. O Williams está lá. E por isso, né, a venda da equipa foi um momento bastante difícil, não é? Precisamente para a família. Para a família. Para a família. Mas não é da Williams que estávamos a falar agora, Exatamente. mas sim da McLaren e do seu nono título de construtores. Isola-se sozinho. Finalmente, Isola-se não, depois mas foge, neste de uma caso. passagem muito complicada com a Honda, de uma altura muito difícil na altura de Covid. E para trás, na altura da polémica da espionagem. Sim, mas nessa altura era uma altura em que a Mercedes era detida pela certo. Em que a McLaren era detida pela Mercedes. Era uma altura mais tranquila para a McLaren. Agora não, foi uma fase complicada. Ou seja, depois da venda das ações da Mercedes na McLaren, não é? Sim. Ou seja, depois da Mercedes se desfazer da participação que tinha na McLaren, foram tempos difíceis para a equipa. E o facto da equipa neste momento, sendo ainda e vai ser nos próximos tempos uma equipa cliente, conseguir bater a equipa de fábrica, exatamente, ser campeã do mundo, lutar pelo título de campeonato de pilotos também. E para o ano, eu acho que para já são os candidatos número 1, não é? É uma ode à McLaren e é uma ode a Zac Brown. Oh, senhor autocolante. E eu não sei se tu te lembras. Eu ia falar sobre isso. Eu não sei se tu te lembras. Eu não disse isso, mas ok, posso já dar o braço a ti. Sim, eu não sei se tu te lembras. Eu não Ainda este podcast não tinha imagem. Certo. Gravávamos ali no estúdio, sim, os dois, só em áudio. E tu disseste. Eu ia falar sobre isso, por acaso. E tu disseste, numa altura em que a McLaren efetivamente estava muito mal, e é verdade, e foi na altura de passagem para estas regras. E eu a acho que McLaren foi, estava muito mal. eu acho que foi o grande que prémio a McLaren nunca iria ganhar o título de campeonato de pilotos. Foi de pilotos, é verdade. Mas eu dou já o braço, não há problema. Não há problema. Com o Zac Brown nunca iria consegui-lo. A verdade é que já tem se calhar, e isto agora também contra mim falo, a peça que estava pior no meio disto tudo era a Andrea Seidel. Eu já pensei sobre isso também e é algo que eu quero falar. Acho que agora não é o momento oportuno, mas eu acho que a Andrea Seidel foi muito importante. Eu ia dizer isto. A Andrea Seidel foi muito importante para a reconstrução da equipa. A metodologia, se calhar dele, mas eu tenho alemã, mas eu acho que para dar o salto à frente foi ele que impediu que se calhar que a McLaren começasse esse salto mais cedo. Exatamente. Não necessariamente por ele, mas por uma convicção que ele tem. Num homem. E isso é mau para 2026, não é? E esse homem chama-se James Key. Pois. Que foi levado quando o Andrea Seidel foi para a Sauber. Pouco tempo depois é despedido da McLaren e vai também ele para a Sauber. Lá está a convicção de Seidel neste homem. A verdade é que na Sauber ele também já foi encostado. Sim. Ainda trabalha para a Sauber, mas também já foi encostado. E se calhar era essa a chave que estava a impedir aqui a McLaren de dar o salto. A verdade é que quando isto se desbloqueou, a McLaren rapidamente deu um salto brutal, deu uma Mas acho que foi. mas também muito... reflexo
da organização que Seidel acaba por montar. Eu acho também isso também tem a ver muito com isso, mas acho que acima de tudo foi o senhor autocolantes, Sim, como lhe chamam, Zac Brown, tem mérito porque ele não é só pelos autocolantes que traz, mas os autocolantes que trouxe fez com que ele conseguisse convencer os melhores técnicos a irem para lá. Porque o que me convence neste momento e o que eu acho é a McLaren atingiu este nível pelas contratações que conseguiu fazer. A McLaren nos últimos tempos foi buscar peças cruciais, principalmente a tal daquela liderança tripartida, que eram das três equipas rivais. Sim. Da Red Bull, da Red Bull, da Mercedes e da Ferrari. Eu acho que e ainda se deram ao não é? luxo de dispensar de David Sanchez. dispensar David Sanchez. Ou seja, eu acho que o maior mérito é o Zec negociador. Sim. Ele conseguiu criar o projeto e vender o projeto. Tanto aos autocolantes que fazem com que traga o dinheiro para poder ir buscar os melhores. Os melhores. Eu acho que é isso. Foi isso que E aconteceu. foi essa a chave. Acho que essa é a chave. E com isso, Fechamos o nosso podcast, malta. O último podcast da temporada E que de ainda, 2024. mas quem dera que eu continue errado. A McLaren seja campeão do mundo de pilotos. Malta, último podcast da temporada 2024. Fiquem desse lado, porque nós vamos voltar Sim. com o recap da temporada. Vamos fazer um podcastzinho sobre o recap da temporada. 2, veremos. Sim, podemos dividir se calhar isto em 2. Mas isso depois Mas logo isso- veremos. Logo veremos. Vamos tentar estar de regresso ainda antes do Natal, mas se não nos virmos até lá, malta, um bom Natal Bom a todos. Natal e uma boa, né? Boa ano. Sim, mas isso ainda nos vemos antes da Sim, passagem. mas eu acho que de antes da passagem ainda nos vemos e acima de tudo, olhem, agora é esperar só um mesinho que teremos já corridas em janeiro com Sim. grandes imagens a partir da Arábia Saudita com o Dakar. E temos as 24 horas de Daytona, No final onde de teremos janeiro. o nosso Filipe Malta, Albuquerque também isto lá, é o só- António Félix da Costa também também irá irá fazer. Ou seja, malta, nós vamos vos Acaba a Fórmula 1, vêm outras coisas e nós vamos falando sobre isso. Nós vamos vos trazer aqui só um ou outro podcast para vocês ficarem assim meios no mundo do desporto e depois começa logo tudo outra vez. Exatamente. E nós exatamente. estaremos aqui para acompanhar sem dúvida essas grandes provas. Por isso, malta, um resto de boa semana. E deixar aí os parabéns, como isto é o último podcast, ao Max e à McLaren. Boa semana, malta.